Você sabe o que vem a ser achádego no âmbito do direito civil? Já ouvi a expressão achado não é roubado? Se você achar uma coisa que foi perdida por alguém, você tem o dever de devolver? Se não devolver, você pratica crime? E se você devolver, você de alguma forma recebe algum tipo de recompensa? Meu nome é Sanquel Lima, eu sou oficial de justiça no TJ de Goiás, especialista e mestrando em Direito, e vou explicar agora os aspectos jurídicos de forma fundamentada a respeito desses casos que ocorrem de uma forma geral praticamente todos os dias. Vamos lá. Primeiro cenário hipotético aqui, vamos construir uma hipótese na qual você está andando e de repente se depara com alguma coisa que foi perdida. Suponha um celular que tem um valor de R$ 1.000. Se você encontrou esse celular e se você souber quem é a pessoa que é proprietária do celular, você tem que fazer devolução? Tem. Você é obrigado a fazer a devolução. A devolução é uma obrigação ex lege. Isso decorre da própria lei. Onde que está isso? Está no artigo 169, inciso 2 do Código Penal. Inclusive, é um crime a não devolução. E eu estou partindo do pressuposto aqui, nesse primeiro cenário hipotético, que você saiba quem é o legítimo possuidor, proprietário desse bem. Se você souber quem é o proprietário, você tem que devolver para essa pessoa. E se você não devolver para ela? Se você não devolver, aí você estará praticando um crime, que é o crime de apropriação de coisa achada. É um crime com uma pena pequena, de 1 mês a 1 ano. Mas é um crime. Beleza. Se você devolve essa coisa que foi perdida, e ela foi perdida, não foi abandonada. Depois eu faço esse distinguish aqui sobre esses casos. Se ela foi perdida e você achou e sabe quem é a pessoa, então você faz a devolução para ela. Mas quando você fizer a devolução de um bem que custa R$ 1.000, você tem direito a algum tipo de recompensa por ter entregado e devolvido o bem para a pessoa que a perdeu? Tem, sim. Essa recompensa, ela é chamada de achádego. O que é o achádego? O achádego é um valor que você recebe a título de recompensa por ter devolvido uma coisa que foi perdida e você a encontrou. Então, se você encontra uma coisa perdida, você a devolve, você tem direito a uma recompensa. Detalhe, essa recompensa não é uma liberalidade. A pessoa não vai pagar se porventura ela quiser. Ela vai pagar porque é uma obrigação que decorre da própria lei. O artigo 1234 do Código Civil afirma que quem acha uma coisa e depois a restitui ao seu legítimo dono, vai receber uma quantia de não inferior, fala não inferior, até 5%. Não pode ser menos de 5%. Então, quer dizer, R$ 1.000, na pior das possibilidades, você receberia uma recompensa aí de 5%, né? Então daria uma recompensa aí de R$ 50, né? R$ 50 por ter achado um bem de R$ 1.000. Então, beleza. Isso é o valor que você recebe. Então, esse achado vem do latim, significa afeare, soprar, significa, em termos mais semânticos, era utilizado por primitivos quando caçavam e sentiam de alguma forma, encontravam a caça pelo odor farejando. Mas isso é uma questão histórica. Então, vamos lá. Nesse primeiro cenário hipotético, nós vimos que você achou uma coisa que foi perdida, você sabe quem é o proprietário e você restitui ela, afasta a tipicidade de eventual crime de apropriação de coisa achada, porque você devolveu a coisa para o seu legítimo proprietário e você tem direito a uma recompensa de no mínimo 5%, ou não inferior a 5%, quer dizer, na pior das possibilidades é 5%, beleza? Não é até 5%, é no mínimo 5%, que é não inferior a 5%. Detalhe, além disso, se você teve alguma outra despesa, vamos supor que você teve despesa com gasolina, despesa para guardar a coisa, despesa para poder dar uma manutenção, essas despesas também, você tem direito de recebê-las, e ela não ingressa no valor dessa indenização, que é o achado. Tranquilo? Segundo cenário hipotético, que é o mais comum. No segundo cenário hipotético, nós temos que você acha uma coisa que foi perdida por alguém, e quando você acha a coisa que foi perdida, ao possuí-la, você não sabe quem é o proprietário. É o mais comum, você não saber quem é o dono. Detalhe, se você não sabe quem é o dono, como que você vai fazer para devolver uma coisa que você não sabe quem é o dono?
o Código Penal também estabelece, no artigo 169, inciso 2, essa obrigação que, se não cumprida, gera uma consequência penal. Você estará praticando um crime. Então, se você achou um celular de R$ 1.000, que provavelmente foi perdido, porque ninguém abandona um celular novo, normalmente não, você tem o dever de levar uma autoridade competente, mais próxima, até no prazo de 15 dias. Você tem 15 dias do dia que você achou esse celular para poder ir até a autoridade. Por exemplo, o Código Penal fala autoridade, não fala qual. Você pode ir na delegacia de Polícia Civil, por exemplo, e fazer a devolução. Até porque, normalmente, as pessoas, quando perdem algum tipo de bem, elas fazem um registro da perda do bem, para justamente caracterizar que ele não abandonou a coisa, ele não jogou a coisa fora. Ele perdeu. E se ele perdeu, se alguém achou e tem dever de restituir ou para ele ou então para a autoridade, que pode ser a autoridade policial, tranquilamente sobre isso aí. Então, vamos lá. Você tem 15 dias para você devolver. E se você não devolver, não for lá na autoridade competente, por exemplo, na delegacia, e fizer a devolução desse bem, você estará praticando um crime, que é o crime de apropriação de coisa achada. 169, inciso 2 do Código Penal. É um crime a prazo, né? Porque tem um prazo aí no qual você tem um prazo de respiro para você poder ir até o local e fazer a entrega desse bem para a autoridade. Se você não souber quem é o dono, lógico, quem é o proprietário, entra essa regra aqui. Mas aí vamos lá. Vamos supor que você não faz a devolução. Se você não faz a devolução, você estará praticando um crime. Mas e se você fizer a devolução? Que é incomum isso aí. Normalmente as pessoas não fazem a devolução. Elas pensam assim: ah, eu já achei, achado não é roubado. Quer dizer, eu achei é meu. Ela já quer adquirir a propriedade. E é uma coisa curiosa, porque as pessoas não sabem normalmente, elas normalmente ficam. Uma vez me perguntaram assim: mas se eu devolver para a pessoa lá na delegacia, aí o policial lá vai tentar achar quem é o dono. Não vai achar quem é o dono. E aí? Esse bem fica para quem? Para a polícia? Quer dizer, tem que ter uma solução jurídica. E existe a solução jurídica no próprio Código Civil. Porque o Código Civil ele fala, a partir dos artigos 1234, que é o que fala da descoberta. O que é a descoberta? A descoberta, ela se dá quando você encontra alguma coisa que foi perdida por alguém. Se você encontra uma coisa que foi perdida por alguém, o nome disso no direito civil é descoberta, artigo 1234. E depois eu vou fazer uma distinção, um distinguish aqui sobre a descoberta e a ocupação, que a ocupação é outra coisa. A pessoa abandona a coisa não tem dono. Você vai lá e pega para você, não tem dono. Aí sim é uma ocupação. Aí sim é seu. Mas, voltando, se você entrega esse bem para a polícia, o que a polícia tem que fazer? A polícia, nesses artigos 1234 seguinte, ela vai fazer um aviso, ela vai divulgar, né, através da imprensa. Se o bem for de um valor muito alto, ela tem que publicar edital. Mas normalmente faz ali. Hoje, com a tecnologia, você faz ali no site da polícia, do Instagram, Facebook, enfim. Você faz uma divulgação que um bem com essas características, posta a foto do bem. Aí, o que vai acontecer? A polícia vai esperar 60 dias para alguém se apresentar, não é só se apresentar como proprietário da coisa, mas como ele tem que comprovar que realmente é o proprietário daquela coisa, levar documentação ou algum tipo de informação que realmente demonstre que ele é proprietário daquele bem, certo? E se passar 60 dias, a polícia fazendo a publicação desse bem que foi achado e entregue lá, e ninguém aparecer lá, o que vai acontecer? Nesse caso aí, vai acontecer o seguinte: passou 60 dias, esse celular de R$ 1.000 ele vai ser vendido em asta pública. Ele vai ser vendido, teoricamente, simplificando, vai ser feito um leilão dele. E o dinheiro desse leilão vai para quem? O dinheiro desse leilão, vamos supor, R$ 1.000, mas vendeu de 800. O dinheiro desse leilão, R$ 800, vai pegar uma parte e pagar a você o achado, que é a recompensa que você tem direito, vai pagar outras despesas para você também, que porventura você tenha em razão de ter feito a manutenção, enfim, de ter conservado a coisa. E o restante vai para quem? Vamos supor que deu uns R$ 300 ali, tudo, o achado e também
mais as outras despesas. Sobrou R$ 500. Quem fica com os R$ 500? O artigo 1237 do Código Civil fala, o restante é do município. Sim, a coisa, nesse caso, vai para o domínio do município, o dinheiro é para o município. Mas veja que é um valor muito insignificante. E o próprio Código Civil, no parágrafo único desse artigo 1237, ele reafirma, olha, se for uma coisa com valor muito pequeno, o município, ele pode fazer, sabe o quê? Ele pode, não precisa de vender em asta pública, não precisa dessa burocracia toda. Considerando o valor do bem, que é só R$ 1.000, o município, que teoricamente teria direito de aquisição da propriedade depois de pagar o achado e pagar as despesas para a pessoa que achou, o município pode abandonar esse bem, que é o celular. Então, o município abandona o bem. Então, detalhe aqui, uma das formas de perder a propriedade do bem é abandonar. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho esse celular e eu quero desfazer dele. É minha propriedade, mas eu quero desfazer dele. Como que eu vou perder a propriedade? Abandonando. Como que o Código Civil trata disso? Trata disso no artigo 1275. 1275, inciso 3º, fala que uma das formas de perder a propriedade é abandonando ela. Se eu vender ela, eu perdo a propriedade. Se eu abandonar ela, eu perdo a propriedade. Mas veja bem, aqui já mudou o cenário. Por quê? O município vai abandonar em favor de quem achou esse bem. Quer dizer, o bem volta para a pessoa que achou, para você. E detalhe, essa forma de aquisição... Veja que você agora, você tinha achado um bem que tinha sido perdido, devolveu para a autoridade pública porque não sabia quem era o dono, está esperando ali seu achado, a sua recompensa, no mínimo 5% do valor ali do celular, né? Teve outra despesa também, tem direito de receber, mas se no final o município achar o valor desimportante, pequeno demais, muita burocracia, com base no artigo 1237, o município simplesmente faz o seguinte, ele se manifesta, o município não tem interesse nesse bem devido ao seu valor muito pequeno, né? Lógico, a autoridade policial vai comunicar o município a respeito desse procedimento, tem que comunicar. Foi encontrado um bem, valor de R$ 1.000, que foi devolvido, que a polícia fez o procedimento de noticiar aí nos canais de imprensa, mas não fez edital porque o valor é pequeno. Então, agora o bem iria para a asta pública, para poder pegar o dinheiro e pagar quem achou o achado, e o restante é para o município. O município, ele vai simplesmente se manifesta, não tem interesse. R$ 1.000, que diferença faz isso? O município abandona essa coisa aí em favor do fulano que achou, fica para ele. Então, ele está perdendo a propriedade mediante abandono, conforme o artigo 1237. E, detalhe, esse abandono no 1275, inciso 3º. Mas aí fica a seguinte pergunta. Agora você vai adquirir a propriedade do celular. Qual a forma que você tem de aquisição de propriedade? De uma coisa que... Detalhe, se a coisa foi abandonada, o município perdeu a propriedade agora. Se ela foi abandonada, ela tem dono? Não. Qual é o Instituto do Direito Civil que diz quem adquire a propriedade de uma coisa que não tem dono? O nome disso é ocupação. Está no artigo 1263 do Código Civil. 1263. Essa ocupação acontece muito quando eu vou com um amigo meu aqui, a gente vai pescar na beira do lago, e lá peixe. Peixe artigo 82 do Código Civil fala bem móvel, mas é semovente porque ele se move por si só. Mas não tem dono, o peixe lá não tem dono, é coisa de ninguém. Res nullius. Peraí, se o peixe não tem dono e eu pesco ele, eu estou adquirindo a propriedade do peixe mediante ocupação, conforme o artigo 1263 do Código Civil. Se o município abandonou o celular em meu favor, eu estou adquirindo a propriedade de uma coisa que não tem dono agora, que o município abandonou, e eu estou adquirindo a propriedade mediante ocupação com base no artigo 1263 do Código Civil. Então, veja bem, resumidamente aqui, se você achar uma coisa, só para resumir tudo que a gente conversou, se você achar uma coisa que foi perdida, você tem dever de restituí-la
ao seu legítimo possuidor, se você souber quem é. Restituiu para ele, você tem direito ao achádego, a recompensa de, no mínimo, 5% do valor da coisa. Artigo 1234 do Código Civil. E tiver alguma despesa a mais, você também tem direito de receber. Agora, se você achou a coisa, não sabe quem é o proprietário dela, você tem dever de entregar para a autoridade competente. O Código Civil, o Código Penal, fala no artigo 169, inciso 2, do crime de apropriação de coisa achada. Então, lá você tem 15 dias, se você não souber quem é o dono, para entregar a coisa para a autoridade. Se você não entregar, você está praticando crime. E se você entregar, abre um novo cenário. A autoridade policial vai fazer o quê? Vai publicar durante 60 dias na imprensa para ver, quem é dono desse celular aqui, tem um celular com essas características, comparecendo na delegacia, aguarda 60 dias. Aguardou 60 dias, não tem dono. O celular não vai ficar para a polícia. Por quê? Porque o Código Civil, no artigo 1237, fala, nesses casos, quem vai adquirir a propriedade é o município. Só que, se o bem for de pequeno valor, é recomendável a autoridade policial, a autoridade competente, no caso, estou falando da polícia, né, comunicar ao município, falar do valor. O município pode falar, não, eu não tenho interesse, eu abandono essa coisa aí em favor de quem achou. E aí ele vai estar abandonando, que é uma forma de perda da propriedade, conforme o artigo 1275, inciso 3º. E detalhe, a pessoa que achou agora vai adquirir a propriedade e a aquisição da propriedade de coisa que não tem dono, que foi abandonada, é chamada de ocupação, artigo 1273, ele vai ocupar, vai apropriar, vai se tornar dono da coisa. E detalhe, e se porventura o bem for de um valor maior? Uma joia, alguma coisa preciosa, 100 mil reais. Aí eu acredito que o município vai ter interesse. 100 mil reais, alguém achou, devolveu essa pedra que vale 100 mil reais, um diamante, a polícia fez a publicação, não encontrou, se ela não encontrou o proprietário, o município vai adquirir a propriedade. Só que, nesse caso, como o valor é alto, provavelmente o município tem interesse, vai ser vendida essa pedra em asta pública. Vai ser feito um leilão dela. Vai pegar o dinheiro do leilão da pedra, vai pagar a sua recompensa, porque você achado, e vai também pagar suas despesas. O resto é do município. Vai para os cofres públicos. E se no prazo de 60 dias a pessoa aparecer, a polícia está lá publicando, de repente, tem aqui o documento, nota fiscal, o celular é meu, vim pegar. Ele vai lá pegar. O que ele tem que fazer? Ele tem que pagar o achado. E as despesas de quem achou. Tem que pagar. E se ele não pagar, aí é que tá. Não, eu não vou pagar, não. Se ele não pagar, que isso aí decorre da lei. Se ele não pagar, você pode promover uma ação judicial para cobrar esse valor. Por quê? Porque você tem o direito de receber esse valor em razão de uma obrigação ex lege de quem é proprietário da coisa em pagar você uma recompensa. Vai ter que pagar, sim, a recompensa. Então, hoje, se você achou alguma coisa perdida, você tem direito de receber o achado. 1234 Código Civil. No mínimo 5%. Sabe aqueles casos assim que a pessoa assim, eu achei aqui uma bolsa com 100 mil reais. A pessoa teria direito de receber no mínimo 5%. Aconteceu muito na imprensa isso aí, ó. Pelo menos 5%. Teria direito. Se ela fosse exigir, tem direito. Não é uma liberalidade, não é uma faculdade. É uma obrigação que decorre da lei. Impõe um dever de comportamento. E se não for feito esse pagamento, você pode sim exigir compulsoriamente o pagamento desse achado, dessa recompensa, e mais as despesas. Tem um outro caso, aconteceu com a minha sogra. A cachorrinha dela perdeu a cachorrinha. Cachorrinha bonitinha, Shih Tzu. Atualmente, embora eu seja adepto da perspectiva do terceiro ciclo do constitucionalismo ecológico, são 3 ciclos do constitucionalismo ecológico, Equador e Bolívia. Equador e Bolívia estão no terceiro ciclo, no qual animais são sujeitos de direitos. Não é igual aqui no Brasil, objeto de direito. Lá são sujeitos. Depois eu vou fazer um vídeo sobre ciclos do constitucionalismo ecológico. É uma nova girada, é uma nova mentalidade. Mas eu sou adepto de uma visão de Peter Singer. Peter Singer, ele trabalha uma ideia de que os animais eles não sejam coisificados, como a gente trabalha hoje aqui, né? Infelizmente, embora sejam seres sencientes, eles são
Se você compra um cachorro, ele é objeto de compra e venda. Tem como você, por exemplo, chegar no shopping, eu quero como fazer um contrato de compra e venda de um cachorro. Tem. O cachorro é considerado coisa móvel, semovente, artigo 82. Ele é objeto de relações jurídicas, artigo 104, objeto lícito. Você pode comprar e vender um cachorro. Então, quer dizer, ele é uma coisa. Então, quer dizer, a minha sogra perdeu uma coisa, que é a cachorra, alguém achou essa cachorra. Quanto que vale essa cachorra? Vamos chutar aqui, R$ 1.500. A mulher que achou a cachorra dela tem direito de receber achado, recompensa, no mínimo 5% do valor da cachorra. E detalhe, comprou ração, deu banho, tudo que ela gastou, ela tem direito de receber também. Isso aí eu lembro que eu expliquei para ela sobre isso. Tem direito para ela, que a mulher tinha gastado, tinha ficado uns 20 dias com a cachorra, deu banho, deu vacina, tratou, cuidou direitinho, ração, tem que pagar tudo. E detalhe, ainda teria que pagar, se ela teria que pagar uma recompensa ainda, que é o achado. Então, espero ter esclarecido esses pontos de vista aí. O vídeo ficou um pouquinho longo, não vai ser editado. Se tiver alguma falha, é só mencionar aqui. É isso aí. Valeu.